Olá para todos e vamos a mais um estudo. Existe unção com óleo no Novo Testamento? Qual a diferença de unção com óleo no Velho Testamento e o Novo Testamento? Existe sim unção com óleo no Velho e também no Novo Testamento, mas existem algumas diferenças que vamos descobrir neste vídeo aqui. E se gostar, como sempre, dá um cliquezinho em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Existe diferença de unção no Velho e no Novo Testamento. A unção na Bíblia tanto poderia ser ungir alguém com azeite, no sentido de consagrar uma pessoa para uma função específica, como no caso de Davi e de Saul, que Samuel derramou azeite sobre eles quando os consagrou como rei de Israel. Esta foi uma unção com azeite de forma literal no Velho Testamento. O azeite simboliza a presença e o poder do Espírito Santo, uma capacitação para fazer uma obra. No Novo Testamento, a Bíblia nunca mostrou alguém sendo consagrado com azeite para alguma função, como apóstolo, presbítero, pastor. Nunca mostrou alguém, sendo ungido com azeite para ser consagrado a pastor ou a nenhum cargo ministerial. Embora em muitas igrejas hoje fazem isso, mas creio que não é necessário. Já vamos ver mais sobre isso. Ungir também pode ser aplicado no caso do Espírito Santo capacitar alguém para uma função específica, como o termo usado ungido de Deus, ou meu ungido, como no caso de Davi, que disse para Saul que não o mataria, porque ele era ungido do Senhor. Um escolhido e capacitado pelo Espírito Santo para exercer uma função ou ministério. A unção no Velho Testamento tanto podia ser com azeite para a consagração ou apenas o nome dado à pessoa consagrado a alguma coisa, ou um título. Veja bem, o Espírito Santo capacitou Ciro para libertar Israel do cativeiro. Deus o chamou de meu ungido. Isaías 45, verso 1. Deus não ungiu Ciro com azeite. Foi apenas um título, uma metáfora, não literal. O mesmo título que Deus deu a Jesus, ungido. Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus não foi ungido com azeite, mas apenas um título. E esse título vigora até hoje. Todos que são escolhidos por Deus é ungido. No Novo Testamento, todos os salvos são ungidos de Deus, conforme Paulo ensinou. 2 Coríntios 1, verso 21, Paulo diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. No Novo Testamento, todos os crentes genuinamente convertidos recebem o Espírito Santo e são convocados para levar as boas novas. A unção com azeite no Velho Testamento também foi para ungir objetos e utensílios do templo para consagrá-los ao serviço do templo. E não como vemos hoje algumas igrejas dando óleo ungido, veja bem, óleo ungido ou consagrado para levar para casa e ungir o cachorro, o gato, o carro, a porta. Isso não tem fundamento bíblico, embora Deus possa honrar a fé da pessoa e abençoá-la, porque de qualquer forma ela evidenciou a sua fé, embora não seja necessário. No Novo Testamento nunca foi citado a unção com azeite
para consagrar alguém a alguma função. Cita apenas a unção com óleo para a cura em duas passagens, Tiago 5,14 e Marcos 6, verso 13. Algumas igrejas defendem a ideia que somente presbíteros podem ungir, baseando em Tiago 5,14. Lá diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo-os com azeite. Unção para a cura divina no Novo Testamento é citada apenas nessas duas passagens que eu falei. E em Marcos 6,13, onde diz que os discípulos ungiam os doentes e os curavam, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A Bíblia não diz que todos os discípulos eram presbíteros. Eram presbíteros, cita apenas Pedro e João. 1 Pedro 5,1 e 3 João 1, verso 1. E os demais a Bíblia não cita como presbítero. Cremos que seja um caso específico, aquele de Tiago 5,14. A Assembleia de Deus, por exemplo, somente o presbítero pode ungir, se baseando nisso aqui. Se não, se fosse somente presbítero, haveria uma contradição bíblica. Né? Se fosse permitido apenas os presbíteros ungirem, Tiago teria se equivocado, ou os discípulos teriam errado fazendo algo que não era permitido a eles fazerem. Foi Tiago que disse: chame os presbíteros, e os discípulos ungiram. Então, se fosse somente presbítero, haveria um equívoco, ou eles fizeram coisas que não era para ter feito. Né? É bem estranho. No meu ver, Tiago disse para chamar os presbíteros, mas não disse que somente eles poderiam ungir. Foi um caso específico. Veja que no caso dos discípulos, lá diz que eles ungiam muitos enfermos. E não diz que ungiam somente aqueles que os chamaram. Já tem igreja como a Assembleia de Deus, por exemplo, tem que chamar o presbítero. Né? O presbítero não pode ungir sem ser chamado. Então eu acho que é um erro de interpretação. Então não temos como crer que o texto de Tiago 5,14 afirme que somente presbítero pode ungir, e somente aqueles que o chamarem, senão haveria contradição bíblica com Marcos 6,13. Devemos ser a favor de não deixar qualquer pessoa ungir. Deve ser pessoa amadurecida e ter função ministerial, e não de forma que vemos na internet. Olhe para passar aonde você quiser, na porta, no gato, no cachorro. Deus pode até fazer alguma coisa pela fé da pessoa, mas necessário e bíblico não é. É isso aí então, se gostou, dá um joinha aí para ajudar a divulgar. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.